Então, a gente já está no horário e a Eduarda Brandão, nossa trabalhadora jovem da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. Nosso preparo é o capítulo 74 do livro Vida Feliz, ditado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Anges na psicografia de Divaldo Franco. O que não possas concluir agora, não te seja motivo de agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la ou a circunstância não te permite fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Bom, conforme nós vamos estudando a doutrina, nós vamos percebendo que sempre temos algo a fazer, sempre temos que melhorar. E esta percepção pode gerar uma certa angústia, de acharmos que não daremos tempo ou que não daremos conta. Um exercício que pode nos ajudar a tentarmos estabelecer uma consonância entre 3 situações. O nosso dever, o que a nossa consciência nos diz a respeito daquela situação. O nosso querer, o que a nossa vontade, o nosso desejo e o nosso poder. O que está ao nosso alcance para realizar, quais mecanismos que temos para conseguir lograr efeito naquela situação. E assim, aos poucos, nós vamos percebendo que, reconhecendo as nossas próprias limitações e as nossas próprias tendências. E como disse Jesus, vamos vendo que nossos ombros são sim realmente muito fortes e que o fardo não é tão pesado. Uma boa palestra a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta tarde onde podemos nos reunir diante da Tua presença, diante dos estudos que tanto nos auxiliam no discernimento de nossa consciência, que nos auxiliam no conhecimento de nós mesmos, que nos auxiliam, Senhor, a chegar no entendimento que em algum momento ficou turvo pelos conflitos da vida. Assim te agradecemos e pedimos para que a nossa veneranda Joana de Ângeles envolva o Paulo Nagai e que ele possa nos passar de coração aberto tudo aquilo que a gente também está de coração aberto para receber. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos. Hoje, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo, ele é muito importante porque nas instruções dos espíritos, os espíritos alargam muito o entendimento dessas palavras de Jesus, porque ele coloca algumas situações assim muito práticas que levam a todos nós a meditar acerca da consequência dessa atuação da gente. Nós estamos atravessando uma fase no planeta Terra que, se a gente for falar assim filosoficamente, aquele famoso, estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regenerados. Mas isso já desde a época da codificação. Vê lá a Gênese, os tempos são chegados, aquela coisa toda. Quer dizer, o processo, ele já está ocorrendo há muito tempo. Porque não é algo assim imediatista. A gente costuma até brincar, assim, não acaba por decreto.
gente não vai amanhecer, abrir a janela, estamos num planeta de regenerados. É um processo de educação coletiva, mas que ele começa com o processo de educação individual. E Jesus, quando coloca para nós, quando ele foi perguntado o maior dos mandamentos, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e ainda detalha dizendo que amar ao próximo é fazer a ele tudo aquilo que a gente queria que ele fizesse conosco. Ele está ditando duas regras importantíssimas. Uma, a própria confiança na lei, que aí amar a Deus é entender a Deus e seguir a lei de Deus. Como eu vou amar aquele Deus Pai que Jesus trouxe, como é que eu vou? Qual a melhor maneira de nós demonstrarmos que nós amamos nossos pais? É seguir a orientação deles. É, como a gente diz, né, que meu pai tem orgulho de mim, aí aquele uso do orgulho pelo lado bom, né? Se é que o orgulho tem algum lado bom, seria esse. Que na verdade a gente está querendo falar assim, poxa, que ele olhe para a gente e que sinta prazer e se sinta recompensado daquilo que fez por nós. Não pela devolução do que eu fiz, mas pelo resultado do que ele investiu na nossa educação e assim por diante. Então, e esse entendimento, ele vai ser muito importante, porque é confiança acima de tudo. E nós, muitas das vezes, sem sentir, a gente não observa que a nossa fé, ela ainda é frágil. Porque toda vez que a gente fala assim, poxa, logo comigo, a gente quando fala, pô, logo comigo, eu estou questionando a lei de Deus, porque eu estou querendo dizer, em outras palavras, assim, pô, por que eu tenho que passar por isso? Tipo, não é justo. Se eu estou falando isso, eu estou contestando a justiça da lei. Então aí não há meia palavras, ou eu confio ou não confio. E os Espíritos colocam muito para nós assim, ó, se você não está entendendo o que está acontecendo, não é porque a lei é injusta, você ainda não está vendo a causa. E o Evangelho é muito claro para nós quando fala, ó, causas anteriores e causas atuais. A gente não percebe quando estuda isso, que quando os Espíritos estão falando isso, estão dizendo assim, olha, você está sofrendo, a única coisa que você não pode fazer é duvidar que isso é justo. O máximo que você pode fazer é procurar qual é a causa, aonde ela está. Porque é isso. Porque ele fala, é uma maneira tão simples que eu acho que a gente complica e não querer entender, porque é muito simples. Ele fala, tu está sofrendo. Ou você está sofrendo por alguma burrice que tu fez agora, uma escolha errada, um passo em falso, que aí você vai falar assim, se você descobrisse isso logo, você fala, não, estou sofrendo porque eu mereço, eu fiz por onde? Aí você não acha a causa agora, porque fala assim, ah, não, eu vou ao centro toda semana, eu ajudo na assistência social, eu faço tudo. Eu não dou motivo para isso. Então, se o motivo não está agora, e eu estou andando na linha, eles falam assim, olha, se não é agora, você pode olhar para trás, nas outras encarnações, e procure o motivo. Quer dizer que nem precisa, mas você vai achar o motivo lá. Por isso eles falam, ó, causas atuais e causas anteriores. Se não está nessa vida, está em outra. E para nossa decepção, e antes que a gente comece a sair apavorado aí querendo saber do passado, eles falam assim, olha, e maioria dos problemas que vocês arrumam não é de outra encarnação, não. É dessa. E é quase que um desabafo, se é que espíritos superiores desabafam, mas esses espíritos que estão em torno de nós não são tão, né, que a gente tem mania de santificar, mas são espíritos que estão na luta e estão colaborando conosco, que têm mais experiência que nós. Eles falam assim, olha, é como se falasse assim, ó, vocês já vão fazer um favor muito grande para a gente se vocês não criarem mais problemas do que vocês já têm. É mais ou menos isso. Então, o nosso comportamento, ele vai gerando mais débito naquilo ali. Quando, se nós seguíssemos as orientações que os Espíritos dão para nós, nós estaríamos, ao contrário, derrubando a nossa conta, lá debitando os problemas. E só se a gente conseguisse não criar, isso que é o grave. Quando eles falam que se a gente não criasse mais problemas já estava bom, é que a gente cria muito. Eles estão vendo o lucro, não é nem da gente resolver os que a gente tem, não, é não criar outros. Porque é como se assim o tempo vai fazer com que a gente resolva aqueles ali
de uma maneira natural, pelo aprendizado, pelo estudo, pela vivência do dia a dia. A experiência da reencarnação é isso. Mas não, a gente fica acumulando. Bom, então, quando ele fala isso para a lei de Deus, é essa confiança e essa fé. E quando ele fala o segundo, que é a decorrência do primeiro, que é amar o próximo com a si mesmo, e aí ele ainda detalha, é fazer para o outro aquilo que eu queria que o outro fizesse. Para nós, isso é uma regra muito prática, e que eles fazem assim: se vocês todas as vezes que fossem fazer alguma coisa, antes de agir, se colocasse no lugar do outro e se perguntasse, se eu estivesse no lugar dele e alguém fizesse aquilo comigo, eu gostaria? Sim ou não? Se a resposta for sim, faz. Se ficar em dúvida, é melhor não fazer mais nada. E se tiver certeza que não gostaria, apaga. Porque a dor dói para todo mundo. É uma regra simples? É, mas é igual o caminho da felicidade que ela falou. A gente sabe, mas vai botar isso em prática. Por quê? Porque na maioria das vezes, e a gente vê no nosso dia a dia, ou na família, ou no trabalho, em qualquer lugar, até no centro espírita, aqui no centro espírita é mais fácil, porque a gente se sente com vergonha de reagir assim de chofre. Então a gente ainda fica naquela assim, pensar antes de fazer. Mas quando nós estamos fora desse ambiente, porque é bom a gente falar isso, esse ambiente constrange a gente positivamente. Positivamente por causa daquilo que foi falado aqui no início. Nós adentramos a casa espírita, aqui tem uma ambientação que os espíritos já estão trabalhando antes da gente chegar, mesmo que não tenha tido nenhum trabalho antes, isso aqui já está preparado. Um ambiente equilibrado, um ambiente de estudo. Cada sala, cada cantinho aqui, guarda a característica do trabalho que esteja sendo feito naquele local. Então você tem fluidos de estudo, fluidos de cura, tudo isso aqui. Ao entrar na casa espírita, a gente toma um choque fluídico. Esse é o bom constrangimento. E é algo para a gente pensar também dos dias que se avizinham. Carnaval, cada um faz o seu. Quem busca alegria sincera vai ter, e quem busca outras coisas vão ter também. Mas é algo para a gente parar para pensar. Se a gente entra nesse ambiente e ele nos constrange positivamente, qualquer outro ambiente que eu entrar, ele vai ter uma qualidade fluídica que ele vai constranger a gente também a alguma coisa. A quê? Ao que é semelhante à característica do ambiente. Quem é médium, principalmente, tem que tomar muito mais cuidado. Por quê? Porque a anteninha do médium não é que ele seja santo ou melhor do que ninguém, não. É um problema de estrutura. O médium, a anteninha dele é mais forte, mais sensível do que a de todo mundo. Porque todos nós somos médiums, porque somos pacíficos de receber essa influência. Mas quem é médium, principalmente com tarefa, está com essa sensibilidade mais exacerbada. Então atrai isso mais. Então nós vamos ser constrangidos, vamos sofrer uma influência maior daquele ambiente. E aí cabe a cada um de nós ter a responsabilidade de se manter equilibrado, para não acontecer coisa pior. Mas vamos lá. Vamos voltar a esse tratamento do outro. Se eu começo a pensar antes de agir, eu vou ter mais chances de escolher a opção certa na hora de fazer. O que aqui eu tenho um impulso de fazer, e por estar dentro desse constrangimento positivo, eu paro, eu tenho que desenvolver isso. Isso não adianta vir pedir ao guia, eu quero, não é isso. É se esforçar. Toda vez que começar, nem que você no começo, tapa a própria boca. O pessoal vai chamar a gente de maluco, mas é isso. Você tem que fazer alguma coisa, cada um aí se vira. A receita de Chico, numa determinada situação, foi a aguinha de Santo Antão, né? Bebe e fica 30 segundos. E não é que melhorou? Por quê? Porque você para antes de falar besteira. E nós somos assim. E aí a influência, nós entendemos a influência. Você vê, quando você começa a falar e começa a entrar num clima de discussão,
Chega num momento, se você tiver alguém interromper por fazer alguma pergunta, e você ali, por exemplo, tipo, entra um chefe na sala e pergunta alguma coisa, os dois calam a boca aqui. Aí fica uns 3 minutos ele fazendo algumas perguntas. Se ele sair, está arriscado, que a gente voltar, a gente não saber mais por que está discutindo. Por que isso? Ninguém é maluco. Começou por um motivo. Só que os espíritos que nós atraímos, eles vão botando o dedinho assim nas ondas que a gente vai emitindo para o outro e vai aumentando. Chega uma hora que a gente não sabe mais. Aí o quê? É a bagunça, é a dissensão, é isso que os espíritos não evoluídos trabalham para a gente. Da mesma maneira que os espíritos, os que nos acompanham, os protetores, os espíritos trabalhadores da casa, eles querem incentivar a cada um de nós ao bem e à harmonia, tem espíritos que fazem o contrário. E pior para nós é que nós, na maioria das vezes, valorizamos mais esses que são eventuais do que aqueles que estão ali exatamente para nos conduzir para o bem. E se a gente valoriza mais eles, olha a nossa antena para onde está vindo. Exatamente para quem quer criar tumulto. Então, começa por aí, pelo nosso trabalho de educação. E olhar para o outro e fazer essa perguntinha fica mais difícil. Porque eu, na maioria das vezes, ajo no impulso e eu não tenho tempo de me colocar no lugar do outro. Quando eu faço isso com atraso, o que acontece com a gente? Peso na consciência. A gente fica sem graça, a gente fica perturbado, porque a gente fala, caramba, não devia ter feito isso. Mas é melhor do que passar batido nisso e não ver. Porque aí é igual aquele negócio de desenvolvimento da paixão no homem, que no início era só instintos, depois a paixão mistura. Olhando por esse aspecto, a paixão já é o início. Então é melhor a gente ficar com vergonha e já se repreender e começar a tentar educar, do que nem ser sensível a isso. Então, os maiores problemas que nós temos na humanidade, e os espíritos falam isso para nós, quais são as duas maiores chagas? O orgulho e o egoísmo. E se você for olhar, são exatamente o contrário do procedimento que resolve, que é a humildade e exatamente o amor. Você distribuir isso. E nós também temos, além da dificuldade de fazer, às vezes a gente confunde o próprio significado da palavra amor. Quando a gente fala amar o próximo como a si mesmo, se a gente não entender o que é amor, no sentido certo da palavra, a gente não vai fazer para o outro o correto. Amar é querer o bem do outro. Está no dicionário, tranquilo. O bem do outro. E na maioria das vezes a gente quer o outro. É o sentido de posse, é totalmente ao contrário. Nós, enquanto pais, nós queremos prender os nossos filhos. Nós observamos quem tem filha. Quando vem um pretendente, a gente vê não como mais um filho chegando, mas como alguém que está tirando a minha filha. E ao contrário também. Então a gente quer agarrar, quer segurar. Quando a gente escuta isso, não é falta de conhecimento. O filho nós criamos para o mundo. Ou seja, para eles terem a própria vida, para bater as asas e ter as experiências necessárias para que eles progridam também. E às vezes a gente quer reter, dizendo que isso é amor. Mas um amor que a gente vira e fala assim, tu não sabe quantas noites eu perdi. Não falem isso para filho espírita. Porque se falar, está arriscado a responder. Tu fez isso porque tu assumiu a responsabilidade de ser meu pai ou minha mãe. Faz parte da tua programação. Da mesma maneira, para os filhos que estão aí rindo de canto da boca, também não vai falar para pais espíritas assim, eu não pedi para nascer, porque vai escutar pela proa assim, pediu, não só pediu, como deve ter implorado, porque a vaga lá está mais brava do que a faculdade de medicina aqui. Porque pediu, ainda pediu para vir nessa família. Pela condição de arrumar paz, para dar o aval na encarnação, está difícil também. Então você vê, essas relações, a gente tem que chamar, que nós sabemos disso. Nós temos que chamar isso para o nosso consciente, para
para a nossa inteligência atual, analisar isso e pesar tudo. E é um troço interessante o que os espíritos abrangem nesse capítulo. Eles falam o seguinte, ó, amar é a primeira palavra aí do dicionário divino. E ele fala, ó, segunda palavra o Espiritismo traz, reencarnação. Por que a reencarnação? Porque a reencarnação, ela ajuda ao entendimento de todas as outras coisas. Se a gente observar, as demais religiões, todas têm o seu valor. Eu sempre falo isso, nisso eu sou muito tranquilo em perceber, porque a análise disso tem que ter um chinelinho furado para cada pezinho doente. Cada espírito, ou cada grupo de espíritos, estão numa situação de evolução que precisam de uma estrutura religiosa que seja compatível com o seu entendimento. Cada um só pode dar o que tem e só pode entender aquilo que está no seu limite. Aí então fala assim, a todas levam a Deus? Levam. Só que estão em períodos diferentes. Se você cumprir isso aqui, em qualquer religião que você tiver, você vai ser um bom espírito. Agora, qual é o problema? O problema é que a maioria das religiões, elas só explicam o porquê sim. A doutrina espírita é a única que explica o porquê não. Todas, você vai falar assim, eu orei para Deus por emprego e recebi. Legal, Deus me ajudou. Hora que melhora. Agora eu orei para Deus 10 dias e não arrumei emprego. Explica. Explica isso. Estou com meu filho doente, tem idade, 2 aninhos. Orei para Deus para salvar ele. Deus salvou. Pô, beleza. Tenho fé. Deus me ajudou. Agora eu rezei e ele morreu. Explica isso. Não explica. Não estou dizendo que todos entram em desespero, que eu conheço pessoas de outras religiões que passaram por problemas seríssimos, mas a fé está intacta. Ela pode não entender, mas ela pelo menos vai falar assim, ó, Deus sabe o que faz. É um tipo de fé que está ali, ninguém tira isso da pessoa. A experiência do espírito é individual. Agora, tem muita gente que quando não constrói essa fé, independente da base religiosa que ela tem, ela pode estar no centro espírita, se ela não entender que ela não pode ter o que ela quer, ela vai ter o que pode ser. Estou dizendo que não deva pedir, não, tem que pedir. Peçam à vontade, que o máximo que acontecer é falar não dá. Pode pedir. Agora, tem que entender quando a resposta não é aquela que a gente espera. Esse é o segredo da doutrina espírita. A gente saber que nem sempre eu posso ter aquilo que eu pedi. Porque acima disso tudo, tem algo chamado que é a lei de Deus, que é perfeita. E aí entra a reencarnação. Porque quando se bota a palavra reencarnação, ela é a resposta para todos os problemas. Todos. Todos. Porque se você não acreditar na reencarnação, tu já perde algo que é de extremo consolo, que foi o que nós colocamos logo no início, que é causas atuais e causas anteriores. Se você não acreditar em reencarnação, tu já perde as causas anteriores, tu vai ficar maluco e vai ficar conversando com Deus para entender por que Ele fez você sofrer. Porque você vai estar terceirizando a culpa do meu sofrimento, botando na mão de outro. Quando às vezes muitos centros, muitas pessoas no atendimento fraterno, que a gente chama de atendimento fraterno, que às vezes não entenderam ainda como a banda toca, e às vezes a pessoa chega com um problema, e ela logo fala assim, não, isso aí é obsessão. Sem sentir, ela está fazendo a mesma coisa, está terceirizando o problema, está dizendo que a pessoa está assim, porque é obsessão. Pode até ser, alguns casos está legal, mas tem que parar para pensar, tem que acolher, ajudar, tudo bem. Mas se você é tudo o que acontece com as pessoas, e tem muito espírita que faz assim, tudo que acontece de ruim com a gente é obsessor. Qual a diferença que tem em culpar o diabo? Nenhuma. Só que com o diabo a gente está fazendo uma figura só, nem o culpa um. Coitado, o bicho está lá levando culpa de tudo.
E quando a gente fala obsessor, a gente está individualizando a terceirização. Quer dizer, aqui é uma individualidade que está tomando a culpa por todo mundo. E os obsessores é como se tivesse o sindicato de um monte de diabinho perturbando nossa vida. E bota a culpa neles. Qual é o problema disso? O problema é se eu desloco a causa do problema para outro lugar, que não é a causa verdadeira, eu já estou me distanciando da solução do problema. Claro. Eu posso nem saber qual é o problema que originou aquilo, mas se eu já entender que está em mim, eu estou com meio caminho andado. Eu vou levar um tempo. Posso levar um tempo para descobrir qual é a causa e começar a endireitar. Mas está mais perto do que eu dizer que foi por causa dele que eu estou assim. Eu vou culpar sempre alguém. Isso é interessante, o entendimento da reencarnação. Agora, a gente está falando de amar o próximo. Isso tem a ver com o entendimento da lei de Deus. Então, tem que entender a lei de Deus e depois começar a ver minha relação com o próximo. E ele fala aqui, ó, essa lei de amor é a única que vai resolver os nossos problemas. Nosso problema da sociedade é problema no relacionamento com o outro e consigo mesmo. E com Deus, primeiramente. Por quê? Porque se nós formos olhar as causas de todos os problemas, aí estamos falando da humanidade de uma maneira geral. Se há o orgulho e o egoísmo, é o amor que vai segurar essa onda. Não é aquele amor infantil, Deus chegar assim, Jesus te ama, todo mundo te ama. Calma. Jesus mandou amar os inimigos. Falou, amai os inimigos. Mas aquela história, que a gente já falou até aqui várias vezes, quando você começa a amar esse espírito, ele já não é mais o teu inimigo. Ele foi teu inimigo lá em outra encarnação. Aí a reencarnação é exatamente esse instrumento que vai fazer com que aquele espírito que causou algum mal na minha vida, ou que eu causei o mal na vida dele, ele volte em outras experiências, fazendo parte do meu círculo de relações, sendo mais próximos na família, ou no trabalho, no centro espírita, de alguma maneira ele vai conviver comigo, onde nós vamos ter a oportunidade de vivenciar uma relação diferente. E é aquela pessoa que talvez você olhe assim, você sente, geralmente fala assim, meu santo não cruzou com o do fulano. Não é assim que a gente fala? Continuamos terceirizando o negócio. A culpa é do santo meu, que não cruzou com o santo dele. Mas na realidade, é uma maneira de a gente identificar que as vibrações que estão ali e as minhas vibrações não são afins por algum motivo. E aqui não existe aquele negócio de quem bate esquece, mas quem apanha não. Nenhum dos dois esquece no sentido interior do espírito. Mas tem o esquecimento do passado quando os dois encarnam. Mas aquela vibração, aquele sentimento continua ali. E você percebe um determinado desconforto. Mas aí você vai conhecendo a pessoa, é como se fosse assim, ó, 0-0, começou outra partida. Apesar daquele ranço que você vai sentir ali, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar com o outro novas experiências, onde o nosso comportamento, e também o do outro, vai fazer com que se construa uma nova relação. Então, de repente, aquele que eu senti que o santo cruzou, não cruzou mais do que o outro, eu vou falar assim, cara, deixa ele ali, eu não vou chegar muito perto, não. Já é um começo. Aqui, isso é a materialização daquilo que a gente fala assim, fulano, não quero ver nem pintado de ouro. Já é um progresso. Porque antes, a gente se visse, se matava. A ligação ali, ó, fluídica, é muito grande. O fato de eu já ignorar, eu já estou cortando o laço de ódio que nos unia. Olha só. Então isso vai passando uma encarnação, duas, aí o número de encarnações, ó, é individual. Isso é dinâmico. Mas vai chegar um dia que eu ignorei, depois eu já comecei, pô, até que o cara não é ruim não, ele me ajudou aqui, me ajudou ali, e vice-versa. Porque quando tu toma uma atitude dessa, a recíproca vai aparecer. Que trata bem, estava escrito aqui, o pessoal deve ter lido. Seja gentil. Meu amigo, eu já tentei, já fiz isso, já tive resultado de... Sabe aquelas pessoas que tu entra no ambiente? Bom dia. Eu não sei se foi por piedade, se foi porque eu enchi tanto saco com o negócio do bom dia. Um dia respondeu. Um dia vai rir, nem que seja de você.
talvez não esteja nem rindo para você. Talvez esteja rindo de você. Você vê, esse cara é maluco. Chega aqui todo dia, dá bom dia, eu não ligo para ele, dá bom dia. Tu vai quebrando aquele gelo. Então, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Quem sabe mais. Quem sabe mais, não no sentido assim de ser superior ao outro, mas nós conhecemos essa lei. A gente sabe que por trás daquele espírito desagradável ali, no momento, para mim, pode ter uma história que eu não lembre e que talvez quem começou essa incompatibilidade tenha sido eu. O não julgueis é mais algo assim de inteligência, de dedução, do que moral. Porque quem pensar direitinho não vai julgar. Por quê? Porque a gente não sabe da história. Nós não sabemos quem está ali. Então a gente tem que fazer a melhor coisa que puder dentro daquela situação. E um dia, realmente, por essa evolução, através dessas experiências, nós vamos realmente amar aquele espírito. Mas quando a gente está amando ele aqui, nós não estamos mais amando aquele inimigo que destruiu minha família, que matou todo mundo. Não. Eu estou amando esse cara que chegou até aqui. E o entendimento disso, ele não só baixa a nossa crista e derruba o ângulo de inclinação nasal nossa, porque nós somos assim. A gente pode ser calmo, até tranquilo, se não acontecer duas coisas. Se ninguém pisar no meu calo, e uma outra coisa que a gente tem que passar a observar em si mesmo. Já viu a gente com razão? A gente tem que prestar atenção de como a gente age quando a gente pensa que está com a razão. Não é nem estar liquidamente com a razão, não. É achar que está com a razão. Como é que a gente age? Geralmente a gente esculhamba o outro. A gente aumenta o tom de voz. A gente se acha e começa a botar para fora um monte de coisa. Sabe por quê? É que por trás disso tudo, eu estou me achando melhor que o outro. Então a gente só condena no outro o que a gente acha que nós somos melhores do que ele. Então a primeira coisa que a gente tem que meter na cabeça é o seguinte: qualquer um espírito que nós estejamos olhando, e aqui tem um item que ele bota, caridade para com os criminosos, que hoje a nossa postura é muito difícil, porque a gente está vendo um monte de coisa e que a gente, para se disciplinar em ter caridade com os criminosos, só entendendo o que a doutrina espírita faz e o que ela explica para nós. Primeira pergunta, e que Jesus já chama atenção para a gente, ó. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Que para nós vai significar o seguinte: você tem certeza que você nunca fez aquilo que você está condenando o cara? A gente costuma ver o noticiário, o cara matou 20. Oh, pena de morte. Já é outro negócio que não pode sair da boca do espírita. Ele pode até pensar nisso, mas ele tem que, sabe, aquele... Por que vem um pensamento ruim na minha cabeça? Os espíritos falam para Kardec, é justamente para te testar. Ele pode até vir, mas você tem que tirar ele. Passarinho posa, mas não deixa fazer o ninho, não. Porque pode vir como impulso, que é o quê? É o homem velho querendo gritar. Mas o homem novo tem que começar a racionalizar logo, e por isso o vigiar e orar, opa, peraí, que isso? Já não posso mais pensar nisso. Porque não existe o espírita defender pena de morte. Não interessa qual foi o crime. Não interessa. Ah, mas eu ainda tenho esse impulso. Tudo bem, mas tenha certeza que é um impulso errado. Às vezes eles perguntam assim, porque não é com a tua filha? Olha só, não sei qual vai ser a minha reação. Mas se for essa, vai estar errada. Porque a gente não sabe como a gente vai reagir. Eu já sei como se eu reagir a assalto. Eu já fui assaltado umas 2, 3 vezes, fiquei tranquilo e tal. Isso eu posso falar, eu já não... Mas se fizer alguma coisa com a minha filha, eu não sei como é que eu vou reagir. Então não posso falar mais agora. Teoricamente, o que eu acredito é isso aqui. Se eu reagir de uma maneira diferente disso aqui, eu vou estar errado. Eu não posso ter dúvida disso. Então, quando você fala e se expõe assim, você tem que ter a consciência do que está certo e errado. Então, vamos lá. A gente olha isso tudo e a gente tem que se ver.
Olha para o nosso passado, não precisa perguntar a nenhum médium, não. Na época de Jesus, a gente devia lá estar torcendo para Barrabás. Quando a gente fala até de brincadeira assim, quando as coisas estão meio ruins, a gente fala assim, eu devo ter tacado pedra na cruz. E talvez tenhamos mesmo. O que quer dizer, na verdade, o seguinte, olha, eu já fiz coisas piores. Naquela época lá, eu não matava. Porque se olhar para o histórico da humanidade, a humanidade passou por isso tudo, porque nós saímos da animalidade, até chegar e desenvolver. Quando sublimar o amor que a gente tem, aí vai ser o espírito perfeito. Mas para atingir isso, tem que ter treinamento, e nós tivemos várias experiências e passamos por isso. Então a visão que a gente tem que ter, eu já fiz isso que ele está fazendo agora. Por que eu não estou fazendo mais? Porque eu aprendi. Ah, mas ele não aprendeu por quê? Não sei. Mas o caminho que ele está fazendo, eu já fiz. E outra coisa que a gente não percebe, e que a gente tem certeza na doutrina espírita, mas a gente esquece quando é para olhar para o outro. Mas se fosse para nós, a gente justificaria. Espírito não retrograda. Então, só para botar quantitativamente, em termos matemáticos, se ele matou 20 hoje, meu amigo, é porque na encarnação passada ele matava 30, 40. Está matando só 20, melhorou. Parece um troço simplório, né? Mas é isso. É isso. O espírito não retrograda. O que nós estamos vendo hoje de um indivíduo é o melhor que ele pode dar hoje. E que com certeza é melhor do que ele foi ontem. Da mesma maneira que nós. Estamos crescendo. Mas aí, uma outra coisa que a gente vê na prática, quando a gente quer julgar o outro, uma pergunta básica, eu levei para o passado, tipo, será que você nunca fez isso? Mas tem uma outra pergunta que dói mais. Se a gente responder rápido, fora da casa espírita, está arriscado a gente se entregar legal. Quando passa esse negócio assim, o fulano foi lá, desviou não sei quanto, desviou não sei o quê. Vem cá, se tu estivesse lá, tu faria isso? Ah, claro. A gente tem que prestar atenção para ver se a nossa resposta não seria essa também. Porque só não tiramos, só não fizemos aquilo porque não tivemos oportunidade, não é prova de que eu já superei aquilo, não. Essas provas desses espíritos, e por isso que fala assim, a caridade com o criminoso, a gente não sabe da missa a metade do que está ali por trás. E aí os espíritos falam para nós o seguinte, todos esses espíritos que têm responsabilidade com a coletividade, estão tendo uma nova oportunidade de se redimir. Se estão caindo de novo, a nossa visão tem que ser assim, meu Deus do céu. E aí? Se eu ficar malhando, condenando e fazendo o que a gente costuma fazer se não se policiar, eu só vou estar prejudicando eles e a nós. Então, é pelo menos, a gente não vai morrer de amores por eles, mas pelo menos assim, que os guias espirituais desses espíritos os ajudem, para que eles possam passar por essa prova de uma maneira mais tranquila. Aí tem outro lado que conforta. Saber disso tudo, do passado da reencarnação, que os espíritos vão sempre ter oportunidade para se melhorar. E o futuro, que vai saber o que eu planto eu vou colher, também aí já tira aquela ideia que as pessoas que não acreditam na reencarnação têm da impunidade. Nós não podemos ter dúvida disso. Não é ficar torcendo para o outro ser punido, não. Mas a gente tem consciência que tem um gerenciamento nessa lei. Por isso que é importante se amar a Deus sobre todas as coisas, é confiar no que Deus está fazendo. Nós não estamos perdidos. Nós temos o gerenciamento, não só no planeta, como no universo. Nós não fomos criados para dar errado. Por mais que a gente tente complicar. Por mais que a gente tente complicar. Tudo que está aí está seguindo o seu curso. E o que é que nós temos que fazer? Dar o melhor da gente, para fazer o melhor. Não condicionar o nosso comportamento ao comportamento do outro. Ajuda. Tem que ajudar. O que eu queria, o que vale muito, é nós sempre, quando olharmos dessa situação, olhar para os outros que estão lá passando por aquilo, como se fossem nossos filhos. É um bom exercício. Quando aparecer aquele criminoso que está lá, que a gente está assim, mata, esfola, a gente pensa assim, e se fosse meu filho que estivesse lá?
que eu ia querer para ele? Eu ia querer que ele tivesse, sim, uma correção, mas que fosse educado, que fosse bem tratado, que tivesse uma condição de educação propícia para que ele tivesse a oportunidade de melhorar. E não eu jogar ele num calabouço e deixar ele morrer lá, ou sair pior do que entrou. Isso é outra questão. Que a gente tem que brigar por um processo adequado de reeducação. E não de punição somente. A lei de Deus não faz isso com a gente. E para terminar, um agravante que ele coloca aqui para nós. Que nós vamos ser julgados de acordo com a rigidez que nós estamos julgando o outro. É como ele diz assim, pô, tu não é tanto aí da justiça, tu não quer que todo mundo pague lá todos os seus pecados, então tu vai ter que pagar o teu também. A tua conta vai chegar também, e eu tenho que olhar, falar, realmente, se eu estou exigindo que o outro, quando ele fala aqui também, aquela palavra do mal devedor, que o Senhor foi lá, perdoou a dívida dele, quando o cara saiu, pegou um que devia a ele também, só faltou matar. Eu falei, eu te perdoo e tu vai lá, chega com o cara, age exatamente ao contrário. Então a lei está querendo dizer alguma coisa para nós. Então, é complicado atingir o objetivo final. Mas para começar, a gente começa com coisas simples. É o que está faltando na nossa sociedade hoje. Um básico, respeito. Respeito com o outro. Tolerância. Não são coisas difíceis de fazer. É respeito, tolerância, educação. Não é educação de banco de colégio, não. É aquela educação que faz com que a gente cumprimente a pessoa, que peça licença, obrigado, por favor, e vá. Não olhar para o outro como se fosse um inimigo. Ter um pouquinho mais de paciência, desenvolver isso, como se a gente estivesse olhando para um filho nosso. Só que isso tem um outro lado, que nós estamos falando do filho, a gente lembra de pais. E com os filhos a gente tem que ter a responsabilidade, porque eles estão debaixo da nossa responsabilidade, de ensinar isso para eles. Disciplina, respeitar o outro. Porque às vezes o que nós condenamos hoje na sociedade, quem fabricou foi a gente, em pequena escala dentro da nossa casa. Porque a gente, talvez por um peso na consciência, talvez por essa mudança de estrutura toda nas nossas famílias, que nós temos menos tempo e temos que trabalhar com mais qualidade, que às vezes a consciência pesa, e eu não digo nunca não, só digo sim. A gente colhe o que a gente está vendo aí. O resultado de nunca dizer não. Não é sempre dizer sim ou nunca dizer sim. Esses extremos, o nunca e o sempre, não são coisas boas, são extremos. Mas equilibrar. Porque às vezes dá muito trabalho a gente falar um não. E a gente prefere dizer um sim e deixar rolar. É mais cômodo, mas não é o melhor. Nós temos que entender isso e agir como espíritos mais maduros, como espíritos que têm essa consciência que a doutrina espírita traz para nós, que a gente tem a obrigação de educar. Se autoeducar e educar aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Então, que nós possamos desenvolver dentro de nós esse amor que a gente quer que os outros deem para a gente. A gente gosta de ser bem tratado. Então, vamos tratar bem os outros também, independente do que a gente receber. Que aí a gente sempre uma musiquinha que cantavam lá na Malé, que é a nossa assistência social, que não é nem espírita, acho que se veio do meio católico. Fica sempre o cheiro de perfume na mão de quem oferece a rosa. Na mão que sabe ser generosa. Quer dizer, o primeiro beneficiário de fazer o bem, de tratar o outro bem, é você mesmo. Então, meu amigo, independe o que vai voltar de lá. Eu fiz, estou com a minha consciência tranquila. É meio caminho andado. Que Jesus nos abençoe.